Olá! Esse vídeo foi criado a partir de muita dúvida e controvérsia sobre as vacinas de RNA contra o Covid-19. Nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo um pouco mais técnico, mas o encadeamento das ideias pode te ajudar a entender muito sobre as vacinas contra o Covid-19, suas potenciais complicações e também sua segurança. Antes de falar sobre a vacina, deixa eu revisar com você algumas coisas que você aprendeu lá atrás em biologia. O nosso corpo é formado por bilhões de células. As células têm núcleo e citoplasma. Dentro do núcleo fica guardado o nosso DNA. E esse DNA tem informações preciosas sobre as nossas características e também sobre o funcionamento de todo o nosso corpo. Para que essas informações sejam colocadas em prática, o DNA precisa ser traduzido ou transcrito. Veja como isso acontece. O DNA é transcrito em fitas de RNA mensageiro. Após essa transcrição, o RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde encontra os ribossomos. Esses ribossomos leem o RNA mensageiro e juntam aminoácidos em sequência, formando as proteínas. Muito bem. No corpo humano é assim. Nas bactérias também é assim. Mas nos vírus, apesar de existir material genético dentro deles, eles não podem produzir suas proteínas e precisam de outras células, de outros organismos para fazer isso. No caso do coronavírus, o RNA é lido e suas proteínas são fabricadas pelas nossas células. Os novos vírus são formados e aí eles saem para infectar outras células, até que o nosso corpo consiga criar anticorpos e os mate, ou usando esses anticorpos ou as células de defesa. Para quem enfrenta a doença pela primeira vez, essa defesa acontece lá pelo 5º dia de doença, mais ou menos. Ok. E as vacinas? No coronavírus, a proteína viral mais capaz de gerar imunidade é a proteína de superfície, chamada proteína spike, proteína S. E para fabricar as vacinas, partes de RNA do coronavírus são fabricadas e transformadas em vacinas. Quando a vacina entra no corpo do paciente, esses fragmentos de RNA fabricam a proteína S, mas não fabricam o vírus completo. A proteína S estimula a fabricação de defesa por anticorpos ou por defesa celular, mas sem causar doença, já que não há material completo do vírus. Um parêntese. A proteína S do coronavírus tem o poder de ativar as células dos nossos vasos sanguíneos e causar fenômenos de ativação de coagulação, como trombos, infartos, AVC, e isso tudo já foi relatado na presença do Covid. Vocês conseguem entender que a proteína S, que causa imunidade contra o coronavírus e que está presente também nesse vírus, é a mesma que está presente na vacina? A proteína S gerada pela vacina poderia ter algum desses efeitos? Em teoria, poderia sim. Qual é a diferença? A diferença principal é que, enfrentando a doença, a quantidade de cópias do vírus é muito descontrolada e com a vacina essa exposição é bem menor. Então a vacina não produz a doença Covid e essa é a vantagem. Ganhar imunidade sem ter que enfrentar a doença. E os efeitos colaterais? Bom, os efeitos de dor local, febre baixa, dor no corpo, são decorrentes da ativação imunológica do corpo e não oferecem qualquer risco. Mas em alguns poucos pacientes, eles podem desenvolver alguns fenômenos mais graves, como miocardite, infarto, AVC, porque a proteína S produzida através da vacina é uma proteína estranha ao nosso corpo, e essa proteína ativa a imunidade ou também ativa as células dos vasos sanguíneos desses pacientes. Entendam que o problema não é a tecnologia da vacina em si, mas sim, no caso da vacina contra o Covid, a proteína S fabricada, e ela também seria fabricada caso o paciente contraísse o Covid sem a vacinação. A tecnologia de se fabricar a vacina através do RNA viral é conhecida desde a década de 90 e ganhou avanços muito importantes nos anos de 2000. Outras vacinas que usam a mesma tecnologia estão em estudos para influenza, Zika, HIV e até mesmo câncer. Eu espero que você tenha entendido que o coronavírus tem essa particularidade, onde a proteína que gera imunidade também pode gerar algumas reações mais graves. Mas esses eventos são muito raros com a vacina. E o seu uso em bilhões de pessoas é o principal atestado da segurança das vacinas. Por fim, as variantes atuais têm comportamento muito brando e casos graves têm sido muito menos frequentes. A decisão de enfrentar a doença no futuro ou de enfrentar muitos reforços de vacina agora é sua e você precisa estar tranquilo com essa decisão.
compartilhe esse vídeo e comente aqui o que você achou. Obrigado e até a próxima!